Olá, estamos mais uma vez, no nosso programa Rota Digital, para falar com os nossos parceiros de negócio, fornecedores, essa questão nossa da tecnologia cada vez mais estratégica. E hoje nós trouxemos aqui um parceiro, a ZoomTech, né? Vamos falar aqui com o Abílio e com o Hector sobre as nossas questões ali do quanto a tecnologia ajuda o planejamento estratégico dos negócios. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado pela disposição de tempo, de poder estar aqui com a gente para conversar um pouquinho, né, sobre essa questão estratégica da tecnologia. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Né? E já de cara nós vamos entrar no assunto, né, falar um pouquinho sobre a questão de como é que vocês vão ajudar a gente, né, a melhorar a nossa tecnologia estratégica dentro das nossas empresas. Aqui nós já caímos direto no assunto. Direto no ponto. Quer começar? Fala um pouquinho de você então, primeiro. Muito obrigado pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui na nossa cidade maravilhosa também. A nossa ideia de planejamento estratégico nas empresas vem de uma bagagem muito grande, né? Tanto da minha parte como a Emi, tanto da parte do meu colega também. E hoje a gente trabalha numa empresa bem conceituada. E o nosso modelo de negócio não é só a venda de hardware, ou a venda de software, ou a venda de serviço. Nosso modelo de negócio é entender quais são as principais dores do cliente, né? Quais são os principais pontos que ele precisa melhorar e juntos, né, a quatro mãos, sempre tentar buscar a melhor solução possível, com o melhor, obviamente, custo-benefício possível para ajudar o cliente. Isso é um discurso importante, né, Hector? Mas há também a ideia desse entendimento real dos problemas. E aí precisamos de um suporte técnico, né, Abílio? Estamos aqui. Para de fato entender as dores e de fato fazer uma investigação e conversar com o cliente para entender aonde que nós temos que resolver e qual é o objetivo que ele tem dessa resolução com o negócio. Ótima observação. Não, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Eu sou gestor de inovação da ZoomTech. Sim. O meu papel como o Hector comentou, o meu papel é justamente missão que o presidente passou para a gente, o nosso CEO, Newton Júnior. Não queremos mais abolimos a venda de hardware por hardware, commodity por commodity. Porque o mercado nacional, pelo menos, e internacional, porque eu estou há 10 meses no Brasil de volta, não aguenta mais isso e não consome mais isso. Eles querem realmente um parceiro que esteja transformando o IT Department, o departamento de TI, em uma business unit, uma unidade de negócio estratégica, não só estar debaixo de custos. Hoje que a gente tem de cenário é que, dando um passinho para trás, se tu me permite, né? Hoje o cenário a TI é considerado como custo. A gente estava conversando no carro, quando se fala principalmente de infraestrutura de TI, vamos lá, né? Talvez as aplicações tenham um outro viés, mas infraestrutura de TI, cliente nenhum vai para o mercado falando, nossa, gostaria muito de ter uma solução de servidor, de storage. Não, ele não faz isso, ele precisa disso. Apesar de ser simples essa mudança de palavra, ela é significativa na ação do CIO e do CEO. Joga para custos diretos. Agora, quando você agrega isso para um cenário estratégico, como que é a abordagem que a gente faz hoje, principalmente na ZoomTech em clientes? Primeiro a gente entende a dor de negócio, a gente não faz uma conversa de IT, eu não vou falar de bits and bytes, ninguém do meu time vai estar falando no seu primeiro approach com o cliente a respeito, como a gente chama lá fora, de speeds and feeds, de gigahertz, terabytes, gigabytes. Cara, não é esse o ponto. Primeiramente, Fernando, como é que você faz o seu negócio aqui? Como é que funciona a rota digital? Como é que você faz o seu negócio? Daí eu mergulho um pouquinho mais e começo a falar, cara, você tem algum calcanhar de Aquiles hoje que você gostaria de resolver no seu negócio? Para daí, no setor de inovação, ao qual eu estou gerenciando hoje, tenho essa graça de estar gerenciando hoje, eu vou falar, cara, acho que eu tenho
alguma coisa que pode te ajudar. Não necessariamente vai ser um device, uma caneca com gigahertz, com terabytes, porém, talvez uma simples consultoria, de repente uma forma de... Porque assim, já percebeu, não sei se tu tem isso aqui no Paraná específico, mas tu já percebeu que as discussões, quando todos os fornecedores vão numa mesma organização falar sobre resolução de problemas, a discurso é mesmo, parece até política. Olha, tudo que tem de problema na tua organização é por conta de tudo que tu quer. Troca essa caneca branca para uma caneca branca e verde, aí os seus problemas estão resolvidos. Mas continua sendo uma caneca, tu vai continuar com dificuldade de beber água se esse é o problema. Sabe? Então, assim, não faz o mínimo sentido, concorda? Então, assim, é para quebrar esse paradigma que a gente está aqui fazendo esse tipo de serviço diferenciado. Aqui no Paraná você não pode falar de trocar por caneta verde e branca, não, viu? Porque senão nós vamos dividir dividir a opinião do mercado com o pessoal. Me desculpe a audiência, já temos haters aqui no Paraná. Mal cheguei no país. Não, mas só para a gente, como é que é? Deixar o nosso clima aqui divertido. Troca a cor, né? Troca a cor do exemplo, tá? Edita isso para sei lá... Bota um vermelho. Mas acho que essa é a ideia, né, Abílio, de a gente perceber que é importante entender quais são as dores desse gestor de TI. Mas a gente vai além disso. Muitas vezes nós queremos ajudar a entender o valor estratégico dessa solução. Vai ajudar a resolver, vender mais, vai ajudar a reduzir custo, gerar agilidade, né? Eu acho que a própria missão da TI, nós precisamos dar mais amplitude para que eles sejam mais... vamos junto com essa investigação estratégica, que a tecnologia que nós estamos propondo vai ajudar a empresa que você está se relacionando ali. E mais do que isso, muitas vezes o parceiro enxerga e o gestor não enxerga. Ou às vezes o gestor enxerga e o fornecedor não enxerga. Ele está focado às vezes numa ferramenta, num software, num hardware, e ele nem sabe direito onde é que ele colabora com essa situação. E vocês, enquanto que estão no front ali do primeiro combate com as empresas, também sentem essa dificuldade. Sim. Né? E o nosso papel aqui, enquanto sucesso, é também sabatinar os fornecedores para ver se eles estão alinhados com as nossas preocupações de gerar esse estratégico. Fernando, já percebeu que isso é um excelente ponto. Tem um acadêmico chamado de Harvard, chamado Nicholas G. Carr. Ele escreveu um artigo faz uns 20 anos. Só que esse artigo continua muito atual porque vem aderente com essa tua fala agora, com esse teu comentário. O nome do artigo é algo a respeito de IT doesn't matter. Tipo, a TI não importa. É uma provocação dele justamente para dizer como a gente está implementando mal a TI nas empresas ou como a gente faz o uso de tecnologia sem a devida visibilidade, que é o que tu falou. É raro você encontrar, eu não vou dizer que nunca, porque vindo da academia a gente aprende que qualquer estatística acima de 85% ela não é científica. Não, 90% de redução de TCO, você já deve ter visto isso em algum lugar. Cara, não existe. Isso não é científico. Eu gostaria muito que fosse, mas isso não é científico, não é factual. Muitas vezes acontece, essa falta de visibilidade de ambos os lados que tu comentou, ela vem de encontro com o que a gente está tentando resolver. Porque quando a gente entra num cenário desse, numa organização para conversar com um cliente a respeito disso, a gente tem essa mesma preocupação e a gente tem essa mesma jornada. Porque às vezes, eu escrevi um livro que eu já te falei que eu sou um péssimo vendedor e vou te dar uma cópia dele, está na Amazon para quem quiser adquirir, que em português chama-se Ilusões de um CIO, onde eu tenho um pacote de 200 entrevistas com CIOs do mundo todo, onde a minha carreira internacional teve presença. Inclusive alguns do Brasil, inclusive um do estado do Paraná, que eu não posso revelar qual, mas foram conversas muito impactantes. E muitos do CIO me reportaram que eles têm uma dificuldade de mostrar esse valor para as camadas de cima para até garantir investimento básico,
sabe? Então, assim, como eu sou uma área de custo, eu estou meio que considerar, a empresa às vezes me considera como conta de energia, conta de água, é uma coisa que eu preciso, né? Então, assim, então parte do trabalho se inicia justamente em entender os objetivos de negócio da empresa em profundidade, para somente aí a gente partir para uma conversa de tecnologia. Sim. Então, faz sentido? Faz sentido e assim, essa é uma contradição, né? Claro, a tecnologia é importante, né? A gente está falando aqui o tempo todo sobre esse assunto. Esse autor está falando que não é importante, mas é o contrário. A gente está dizendo aqui que é importante. É uma provocação. É uma provocação mesmo, realmente, como você falou. Mas a gente percebe assim, que no comercial, que recebe mais essas demandas inicialmente, ele diz, eu quero contratar um servidor, quero montar um data center, né? Se ele já vem com a cotação pronta, você vai simplesmente fazer uma proposta para dizer, não, está aqui o servidor que você pediu, né? Certamente. Mas como bons vendedores, você tem que a gente espera, na verdade, que se traga uma investigação maior. Mas você precisa desse servidor para quê? Que características de uso você vai ter para ele? Né? Essa mitigação, essa anamnese, né, da questão do problema o motivo que leva a empresa a querer contratar um data center é maior do que simplesmente bit byte, gigabyte. Né? Você tocou num ponto importante de nós como os vendedores, né, os AMs, account managers, executivo de vendas, a gente enfrenta às vezes em determinadas empresas que ainda tem a TI como um custo, que ele vem com um cenário de budget um mínimo necessário que vem do financeiro e ele tem que se adequar numa configuração que caiba naquele orçamento, sei lá, 100 mil reais. Mas às vezes daí quando a gente faz a pergunta assim, para que você vai usar, qual é a sua dor, quais são os seus problemas, a tua equipe, teus colaboradores, 100, 200, 1.000, 5.000, tem lentidão para acessar certa parte do sistema, para entregar um relatório, às vezes, rápido para um decisor estrategista na compra de matéria-prima, que transforma aquela matéria-prima em mais dinheiro, a gente fica amarrado no budget que vem do custo, como o Abílio disse. Você é minha conta de luz, minha conta de internet, minha conta de TI. Então, uma grande dificuldade, às vezes, que a gente tem é sair desse apelo financeiro e buscar algo que realmente a Zoom consiga entrar num planejamento estratégico para dizer, olha, 100 mil não resolve o teu problema, tem que ser, sei lá, 200. Né? Então, esse é o nosso trabalho. É isso que é a grande dificuldade hoje que a gente enfrenta também. Mas por outro lado, também você pode chegar à conclusão de que para resolver esse problema, vamos assim, supondo que fosse a lentidão, talvez tenha algo a mais ali para resolver. Isso. Né? Para a gente investigar e colaborar, para justamente se enxergar que isso pode ser uma outra oportunidade. Exato. Não para comprar um data center, mas para ajudar a resolver uma performance de sistema. Né? E às vezes pode até transcender aquilo que está na competência de vocês, mas que vocês podem compor com outros fornecedores. Exatamente. A nossa expectativa pode ser assim também, né? E assim, até para validar que de repente, cara, de repente é realmente só um servidor que eu preciso. O cara fez todo o trabalho de casa, a TI dele está muito... Eu vou te dar um exemplo, me aconteceu antes de eu sair do Brasil, uma extrusora de metal brasileira gigante, estava fazendo consultoria de transformação digital, né? E o cara estava me falando, o PCP da fábrica dele era pautado de uma planilha de Excel. Ele não usava nenhum RP de mercado. Ele não usava Salesforce, SAP, NetSuite, Oracle, Microsoft Dynamics, nada disso. Planilha de Excel. De uma certa forma, ele vai falar, não, capaz que você vai controlar a sua produção inteira. Cara, ele tinha backup, ele tinha versionamentos dessa bendita planilha. Era a planilha, né? Mas, cara, estava controlando e entregando o que precisava. Lógico que fazendo um planejamento estratégico junto com ele e começando a perceber que talvez ele esteja se limitando pela capacidade da tecnologia que ele estava usando, é um trabalho de jornada, de convencimento dele, etc. Mas
vamos e venhamos, por algum tempo aquilo ali funcionou muito bem. Então, assim, não é só, novamente, não é só receber a cotação e falar, não, isso aqui está errado, receber um pedido de cotação, né? Uma RFP, uma RFQ, não é só receber e falar, não, isso aqui está errado, deixa eu estudar o seu ambiente. Cara, de repente o cliente, e muitas vezes é o caso, o CIO, o ambiente de TI do CIO é enxuto, é maduro, tem um nível de maturidade, de segurança, de governança absurdo. Então, assim, vai você que nunca chegou na conta falar, não, olha, isso aqui tá errado, a caneca não deve ser branca, ela tem que ser qual é a cor aqui, pode? É cinza. Sim, cinza não deve ter nenhum time aqui, né? Deve ser cinza a caneca. Mas entendeu? Então, assim, o ponto é sempre investigar. Assim, não simplesmente negar. Porque, assim, ouvir. Cara, tá, beleza. Para que é um servidor? Como o Hector falou. Se na tua experiência de consultor, aquilo ali realmente bate com as melhores práticas de mercado que tu tá vendo atualmente, cara, que seja um servidor, tá aqui, ó, esse é a minha melhor cotação e o meu servidor é dessa cor e pronto. Sim, mas aí temos que valorizar, às vezes, essa percepção dessa integração, né? Muitas vezes o CIO, se você vai querer vender o Pai Nosso para o vigário, ele vai se ofender, né? Então, de fato, a gente tem que cuidar esse feeling, né? E é o papel difícil de fazer, né? É um papel difícil, né? É uma linha tênue de cruzar e mostrar do CIO para o CEO, e às vezes a gente, em alguns primeiros momentos, as primeiras abordagens, clientes novos, a gente não chega, às vezes, no próprio CIO. Nós temos outras portas de entrada, que é o gerente de TI, por outras vezes por compras. Então, às vezes o compras tem o papel de compras de economizar com a máxima qualidade possível dentre um fornecedor de confiança, de qualidade, de entrega, de preço acessível, preço justo, nem sempre o melhor preço é o melhor negócio. Então, às vezes tem várias etapas até chegar num CIO para mostrar estrategicamente junto com o fornecedor, para o CEO que não é custo e sim estratégico. Então, essa é uma linha... Por isso que eu sou vendedor, gosto do que eu faço. É legal esses desafios. Mas é importante, muito mais do que essa boa abordagem, também mostrar o quanto vocês são comprometidos com esses... Como é que é? Com essas pessoas que assinam os contratos. Isso. Né? Promessas e só entregar proposta é muito fácil. Você vai entregar um servidor, dando exemplo, seguindo no exemplo do servidor, muitas vezes o servidor está embarcado ali de uma série de garantias, suporte, né? Que SLAs, pode estar, atendimento. Afinal de contas, aquilo está suportando uma série de operações. Sim. Como é que a gente faz, então, para não só mostrar o que está ali, né, num papel, uma promessa, mas também mostrar que vocês têm vários cases e boas referências. Temos. E nós aqui do Paraná somos bairristas também. Temos lá eu vou perguntar se é parente de quem mesmo, né? Fazendo aqui um exagero no nosso jeitão de perguntar, né? Mas para nós é importante essas referências, porque, de certa forma, o papel que a Sucesso promove é justamente o de compartilhar bons parceiros, boas soluções, boas tecnologias, e mesmo que sejam de outras regiões, é importante que a gente tenha essas referências. Você mede isso... que a gente possa consultar eventualmente, né? O meu comentário é: você mede isso na capacidade que você tem de agir diante dos problemas. Porque problemas vão acontecer, já que o exemplo é o servidor, eventualmente uma peça vai ser trocada, mas a qualidade, nesse caso, né, lógico, no caso de planejamento estratégico, a gente tem todo um acompanhamento de negócio, porque a gente quer ser parceiro, a gente quer fazer o seu negócio evoluir. Né? E para isso também faz parte do pacote fazer com que esse servidor não pare. Né? Já que, usando o exemplo, os SLAs têm que ser cumpridos, a experiência pós-venda,
né? O deployment tem que ser tranquilo, a migração tem que ser tranquila, com baixos riscos, etc. Então, assim, a experiência pós-venda, a experiência de usuário, como a gente fala, ela é tão importante quanto o início da abordagem, porque ela vem de encontro a tudo que foi prometido por esse bonitão aqui, entendeu? Porque ele está num cliente falando dos objetivos estratégicos, muito bonito, muito lindo. Agora, lá naquele servidorzinho que falhou por conta de uma fonte, quebra toda essa casca, todo esse discurso, né, que como tu falou de promessa, né? Então, assim, a gente tem muita preocupação, tanto é que o nosso time tem cobertura de pós-venda nacional. A gente não é uma empresa só local, a gente é daqui do Sul, porém a gente atende nacionalmente, a gente tem um time de pós-venda absurdamente gigante, a gente tem estoque de peças em todas as regiões do país. Só para você ter ideia, não sei citar nomes aqui, uma grande operação bancária nacional, ela está hospedada em infraestrutura nossa. Quando você faz uma transação hoje, usando um determinado tipo de pagamento, você está simplesmente usando uma infraestrutura nossa por detrás. Dependendo do estado que você está, quando você liga para a polícia pedindo ajuda no 90, essa operação de serviço continuado está sendo totalmente monitorada e gerenciada pela gente. Então, assim, e é nesses casos que aí você vê, nessas missões críticas, que você vê o quão importante é essa experiência de usuário, porque ela tem que bater com o discurso da venda. Né? Aquela briga de vendedor e pré-vendas, etc., né? Que o vendedor vendeu algo que não existia. Não, mas na realidade existe, está aqui, prova disso. Então, assim, hoje a Zuntec ela tem 21 anos de mercado, não é à toa. Porque hoje no segmento de TI, você deve ter isso muito claro aqui no estado do Paraná, quais são as empresas do tipo integradora de tecnologia, inovadoras, como a própria Zoom que ficam tanto tempo no mercado e crescendo. A gente tem uma taxa de crescimento aí absurda, quase dobrando de tamanho a cada 2, 3 anos. Então, assim, você vê que por detrás existe toda uma jornada, desde o pré-venda, desde a arquitetura da solução, desde o objetivo de negócio, pré-venda, arquitetura de solução, pós-venda, para ter uma experiência de usuário. Então, é todo um pacote. Claro que todo esse desenho é previsível num contrato, muitas vezes, né? Esse SLA, a preocupação com esse atendimento e tal. Mas os imprevistos podem acontecer dos dois lados, certo? Tanto por parte do cliente como por parte do fornecedor, essas coisas, os imprevistos. Mas a forma como a gente vai reagir para esses imprevistos é que nós estamos aqui preocupados com relação a essa situação. Né? Isso aí. E às vezes vamos resolver primeiro e discutir depois. Mas que esse discutir depois não seja uma surpresa tão grande. A gente também tem essa preocupação. E aqui nós estamos falando abertamente que o nosso papel é sabatinar mesmo os parceiros para vir falar francamente essa forma, mas muito mais do que falar e criar uma mensagem que alimente essa expectativa, mas mostrar esses cases que você comentou, ou pelo menos comentar que isso já foi resolvido, dar exemplos de como vocês resolveram, como é que reagiram para determinados problemas. Isso para nós é importante. E você não pode... É bom que a gente não fale nomes aqui agora, mas é importante que a gente tenha essas referências, considerando que nós temos a responsabilidade também de apresentá-los para o nosso mercado, e isso é a nossa preocupação enquanto instituição sucesso, que nós não temos uma bandeira com o fornecedor, mas precisamos separar aqueles que de fato fazem um papel diferenciado e um comprometimento que condiz com o que a gente vai apresentar para a nossa comunidade. Né? E com vocês, a gente já vem sabatinando, né? Para chegarmos até aqui, já passamos por uma conversa anterior aqui dessa sabatina. E a nossa preocupação também, assim, não é só ter na prateleira alguma coisa que eu tenho que empurrar para alguém. É fazer essa leitura mesmo. Entender o cliente. Fazer essa leitura. Puxa vida, qual é o problema? E muitas vezes ser esse integrador é compor software, hardware, serviço que são de fornecedores que eventualmente até nem estejam, né? Mas está no cliente já.
eventualmente determinadas ferramentas, né? E se tu me permite um breve comentário, existe uma piadinha corporativa de mercado que, para quem é martelo, tudo é prego, já ouviu falar? Sim. A gente é muito feliz no nosso portfólio porque a gente é multivendor. Então, assim, a minha preocupação, a preocupação de todo mundo do meu time e quem responde também no time do Hector, é que, primeiro, vamos ver o que você precisa. Eu não preciso te empurrar estoque nenhum. Sim. E olha que eu tenho uma fábrica, né? A gente tem uma fábrica dentro de casa de servidores X86. A gente tem uma distribuidora no grupo. A gente tem uma fábrica que faz outsourcing para outras empresas de tecnologia. A gente tem uma revenda. Então, assim, o fato de a gente ter esse leque dentro da holding habilita a gente a não sentir a pressão de um determinado fornecedor A, B, C ou D, né? Marcas norte-americanas, muitas vezes elas são as grandes, né? As big techs, como chamam. A gente não tem essa necessidade. Eu não preciso botar no meu slogan Cloud First, entendeu? Eu posso entender o teu dilema para depois saber se realmente tu tem que ir para lá ou não. Mas eu não estou falando só de combinação do seu portfólio do relacionamento. Estou dizendo que muitas vezes o próprio cliente já tem ferramentas. Entendi. E que vocês têm que ter habilidade também para integrar com esses outros fornecedores que já estão ali. Claro. Sistemas de gestão, sistemas de CRM, ele não vai mudar. Se está funcionando bem, ótimo. Isso, mas vocês também têm que aprender a conviver com eles ou integrar com eles, muitas vezes, né? Sim, eles já têm outros fornecedores, claro. Dependendo da quantidade de tempo dessa empresas centenárias, empresas que estão no Paraná, no Brasil todo, já tem os fornecedores há muito tempo. Às vezes tu troca do A para o B, mas simplesmente não dá para chegar assim... Coloca fora tudo e coloca o nosso. Não, saber trabalhar com o que ele tem, utilizar o legado desse cliente da melhor maneira possível e sim, ajudar ele com serviço, não necessariamente hardware, pode ser como o Abílio disse antes, né, uma maneira de como fazer isso funcionar, uma governança, digamos assim, né? De tratar melhor internamente, usar melhor o teu sistema, usar melhor o teu CRM, usar melhor a tua ferramenta de indústria 4.0, que está em altíssimo aí agora também. A parte de telecom cresceu demais de um tempo para cá, as velocidades, a própria IA, né, tá ajudando muito nas grandes companhias, as pequenas também, né, que uma vez era sempre quem estava na frente, eram as grandes. Hoje a gente não olha para as grandes, como o Abílio disse, não precisamos ser uma big tech, tem muitas pequenas e médias que tracionam às vezes muito mais o comércio local e o próprio PIB interno de cada cidade e de cada estado. Então... Bacana. Já estamos aqui caminhando para o nosso final da nossa conversa aqui, passou rápido, né? Bom, já estamos aqui no nosso tempo quase esgotado. Eu queria que vocês pudessem deixar uma mensagem aí para... Já falamos sobre isso, né? Mas deixar uma mensagem final para que a gente possa encerrar a nossa conversa de hoje. Tá bem. Né? Então, agradeço o convite novamente. Quando você fala que nós passamos por uma sabatina, aceitar o desafio dessa nova empresa, a gente está sendo sabatinado todos os dias, porque apesar de ter 21 anos no mercado privado que eu estou agora, nós somos bebês, estamos engatinhando, enfrentando sim grandes bigs, né, que já estão no mercado. Então é normal e o nosso poder é mostrar quem a gente realmente é de verdade. Este ano nós fomos a 6ª maior empresa que cresce pelo exame no Brasil. Conforme o Abílio falou, junto com as bigs, nós temos uma fábrica de servidores da América Latina, de servidores Intel, servidores AMD, fabricação própria, uma fábrica de PCs, uma fábrica de produtos para provedores, né? Então, ONT, roteador, ONU. Então, nós estamos muito bem preparados. A gente espera ter a oportunidade de falar com cada um dos seus associados, entendê-los e ajudar da melhor maneira possível aí nos seus possíveis projetos. Bacana. Abílio, a conversa final aqui, uma mensagem final.
Eu concordo com ele. Eu concordo com ele. Não, a mensagem é bem por aí, né? Como o Hector falou, a gente tem a holding, né? A gente faz parte de uma empresa chamada Zontec. Uhum. E a holding, ela tem outros braços e vertentes que nos auxiliam nisso, né? Então, assim, a mensagem é bem clara. Primeiro, obrigado por nos receber aqui. É muito bacana estar voltando a trabalhar no mercado brasileiro. Eu estou há 11 meses, 10 meses aqui de volta. E a mensagem vamos investigar as coisas, vamos se utilizar de análise, né? Análise com dados e evidências para melhorar, porque nem tudo é o que parece ser, né? A gente falou muito no começo ali no briefing sobre o que às vezes o mercado está apontando, mas não necessariamente aquilo ali é real, é baseado em fato. Então vamos analisar, estamos à disposição aqui para analisar qualquer ambiente de empresa que queira nos receber, né? E a gente está aí para ser parceiro, a gente não está aqui, a gente não quer ser... Em inglês a gente tem uma diferença, né? Vendor e partner. Uhum. Que um é parceiro, o outro é fornecedor. Quando você é fornecedor, água, eletricidade, a gente quer ser um partner. Sim. A gente quer ser um anexo ao departamento de TI da empresa, justamente para levantar os negócios dos nossos clientes. Bacana. Obrigado, Hector. Obrigado, Billy, pela essa força e disponibilidade de estar aqui com a gente. É um prazer. Obrigado. E assim encerramos hoje mais um capítulo do nosso Rota Digital, e de novo traz aí uns parceiros para a gente alinhar o nosso propósito, nosso sucesso de ajudar a TI, a tecnologia cada vez mais estratégica. Muito obrigado, senhores. Nós que agradecemos. Até outra oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.